Olá, gente! Vou começar mais uma vez pedindo para vocês se inscreverem no canal, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito diferente e ao mesmo tempo instigante, sobre o borderline na Bíblia e por que a gente resolveu escrever e falar sobre isso. Muitas pessoas me perguntam, quando foi que começou essa história toda do borderline? O borderline é uma coisa antiga? Porque eu estou vendo muito falar recentemente, mas isso já faz tempo que existe. Então, a gente viu que em 1938, o psicanalista americano Adolf Stern cunhou esse termo borderline. Na época, a psicanálise falava em neurose, psicose, psicose quando os pacientes rompiam com a realidade e não eram passíveis de serem submetidos à análise, e os pacientes que eram tidos como neuróticos, aqueles pacientes que hoje teriam depressão, ansiedade, pânico, fobias, etc. E o paciente borderline era aquele paciente que ficava exatamente no limite entre uma coisa e outra. Então, por isso que aqueles pacientes que eram bem graves e que não eram também muito passíveis de fazerem análise, mas também que não eram pacientes psicóticos, ficavam naquele meio de campo, aí ele classificou esses pacientes como sendo borderline. E aí, ao longo do tempo, de 1938 para cá, esse estudo todo sobre esse tema foi se aperfeiçoando até a gente ter um entendimento que a gente tem atualmente. Pois bem, então quer dizer que para trás de 1938 não existiam pacientes com borderline? Obviamente que sim. Da mesma forma que outras patologias que foram depois sendo descobertas, sendo estudadas, o borderline também existia antes desse período. Mas antes quanto? Então a gente resolveu fazer um estudo, a gente pegar a Bíblia e estudar os personagens e ver quais tinham características semelhantes a alguém que tem um borderline. Então, a equipe que fez essa pesquisa, dentre os participantes, tinha um colega nosso, um amigo nosso, que além de ser psicólogo, também é pastor de uma igreja protestante. Então, isso foi fundamental para que esse estudo ele pudesse ser levado a cabo. O que é que foi feito? Foi feita uma avaliação inicial daqueles personagens que, de alguma forma, tinham alguns traços de sintomas do borderline e também da personalidade antissocial. E a gente inicialmente fez como se fosse um peneirão. E aí depois, os pacientes, os personagens que realmente tinham alguma coisa a ser estudada, que são 11 no total, 10 do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento, eles foram submetidos a uma análise mais acurada, que deu origem a esse artigo, que inclusive está disponível até na internet, que é o borderline e a personalidade antissocial na Bíblia. Então, tem muita coisa interessante e que seria objeto até de um vídeo mais prolongado para a gente ver cada personagem como, por exemplo, Sansão, que aí você vai ver no livro de Juízes, que é bem interessante, que ele era muito impulsivo, e que termina, depois de preso, realizando o suicídio, destruindo as colunas do templo, mas dentro da história dele a gente vê várias características, ele confronta muito os pais, ele termina sempre se envolvendo com mulheres que eram da tribo dos filisteus, que era um povo inimigo dos judeus e sempre com muita briga com os pais e muita impulsividade e com muita passionalidade, nas suas relações, sempre com muita raiva, e, enfim, só para citar, por exemplo. E a gente também vai, ao longo desse estudo, como a gente estuda não só personagens que preenchiam os critérios para o borderline, ou alguns traços, pelo menos, porque nem sempre as informações, o conteúdo das informações permitia a gente ter uma conclusão mais definitiva, mas a gente ia atrás pelo menos dos traços, dos comportamentos que pelo menos lembrasse, A gente sabe que atualmente, pelo menos, a gente ainda tem uma classificação que é mais categórica, então a gente precisa de 5 dos 9 critérios, mas aí você tem aquelas pessoas que têm os traços, ou seja, não tem os 5 critérios, mas tem 4, tem 3, mas esses traços que tem já são suficientes para provocar
muitos problemas na vida. Então você não preenche o critério, mas você já tem os problemas, né? Então o que acontece? A gente foi e se ateve mais aos comportamentos, né, e as características do funcionamento da personalidade. Por isso que Sansão foi um daqueles que foi estudado. Mas tem a Jezebel, que também foi estudada, né, no livro dos Reis, que é bem interessante as características que ela apresentava, né, mais mesmo para uma sociopatia e tal. Então, esse estudo, como eu disse para vocês, está disponível na internet, para vocês ir lá dar uma lida. O artigo foi publicado em inglês, mas sempre tem aqueles programas que você faz as traduções. Para quem não tiver um acesso melhor ainda à língua inglesa, pode também fazer tradução e ver que é bem interessante. Então, sim, as características, né, os comportamentos que são mais característicos do transtorno da personalidade borderline, também antissocial, né, ambos cluster B, classificação que a gente tem atual, eles existem desde sempre, né? Não é uma coisa recente, mas recentemente tem sido bem estudado, mas que sempre aconteceram. E isso é importante porque tem muita gente que fala, isso é uma invenção do modismo, isso é uma coisa que todo mundo entrou na moda, e às vezes a gente vai atender alguém que sofre muito com uma hipersensibilidade emocional, uma pessoa que tem problemas no funcionamento nas várias dimensões da sua vida, trabalho, familiar, né, afetiva, e aí vem alguém e diz, não, isso aí, estão querendo inventar coisa para você, isso é uma moda. Então quem sabe é quem está sofrendo, seja a própria pessoa ou as pessoas que estão próximas, mais próximas, e sabe que não é bem assim, que não é uma invenção, porque ninguém ia estar criando uma situação contra si mesmo. Então isso aí remete a um passado muito distante, né? E isso aí a gente vai ver claramente através desses personagens que a gente vai ver tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que essa condição, as condições de transtorno de personalidade são bastante antigas, e é isso aí que a gente queria passar para vocês hoje. É uma coisa um pouco diferente, mas que ajuda a gente a entender melhor, né, as situações múltiplas que acontecem de desadaptação dos pacientes no momento atual. A gente, estudando o passado, a gente entende por que alguns funcionamentos que tendem a se repetir, né? Porque na história da humanidade muitas vezes as coisas se repetem, e não é diferente no nosso funcionamento, na nossa biologia, nas nossas relações interpessoais, na forma como a gente é criado e etc. Embora tenha algumas coisas que evoluem muito, outras permanecem sendo coisas de frequência parecida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa lá de curtir, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar com os seus amigos e familiares. Grande abraço a todos vocês.